Olá, boa noite a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Obrigada. Obrigado, Biratã. Boa noite a todos. Eu queria, antes de mais nada, me apresentar, né, que eu acho importante, por mais que a gente faça essa divulgação nas redes sociais, a gente precisa, né, estar renovando essas informações, porque muitos não me conhecem. Eu sei que não tem aqui só as pessoas do LEFOR, né, do Grupo de Linguagem, Pesquisas e Estudos Culturais. Então, eu quero me apresentar, dizer a vocês que meu nome é Ionara Belitardo Gonçalves. Eu sou aluna da UNEB, né? Faço parte do curso de Letras, Língua Portuguesa e Literatura, sou graduanda lá, no Campus 4 Jacobina. Eu estou em finalização do meu curso, infelizmente, por conta da pandemia, né? Ou felizmente, a gente não pode dizer exatamente, né, que eu estou aguardando para retornar à unidade, né, e terminar o meu curso com o TCC. E a partir daí, né, galgar outras conquistas, não é? Eu estou aqui para apresentar a vocês uma nova forma de ensinar, de instigar o leitor a ler. Eu observei muito ao longo do tempo que as pessoas falam muito que a criança, o aluno, as pessoas têm que ler literatura é muito bom, mas eu não compreendia como é que isso ocorria, como é que a gente trabalhava isso com o aluno em sala de aula. Quando eu entrei na universidade, eu fiquei muito confusa com essa ideia. Eu disse, meu Deus, eu tô aqui absorvendo conteúdo, aprendendo tanta coisa, coisa de um mundo que eu nunca tinha ainda acessado, e na realidade eu não sei como eu vou aplicar em sala de aula. De que forma eu vou usar esse conhecimento dentro de uma sala de aula, na minha casa com meus filhos, com os meus sobrinhos, com a minha família. De que forma eu vou incentivar essas pessoas a pegar um livro agora na pandemia, 2, 3, e começar a ler? Aí passei esses anos todos na UNEB, estudando e pensando, vai chegar o estágio. E aí? O que é que eu vou fazer? De repente chegou o estágio. Acho que muitos vão lembrar agora do que acontece em sala de aula quando a gente é estagiário, não é? E aí, convivendo, né, passando por todas aquelas situações e convivendo com o aluno no dia a dia, eu pude observar muita coisa. E uma das coisas é que eu precisava me atualizar. E muito, em todos os sentidos. Eu precisava me atualizar na metodologia, porque eu fui formada pelo sistema tradicional de tabuada, de apanhar, de ficar de castigo. E dentro desse contexto, não era possível mais eu aplicar essa metodologia em sala de aula. Porque os meninos hoje em dia, eu observei que eles precisam ter algo que cause uma dinâmica a eles, entendeu? Façam eles interagir, que façam eles pegar, sentir o que eles estão realizando. Hoje a necessidade do aluno, da criança, é muito grande em materializar aquilo que ele está aprendendo. É uma coisa que eu aprendi na convivência familiar e no pouco período que eu passei em sala de aula, mas que foi suficiente para que eu chegasse a essa conclusão.
Se você não transformar aquilo que você tem na mente, que você está colocando para fora através de sua fala, em algo que ele possa pegar, jogar, riscar, isso não vai dar certo. Então eu queria fazer essa abertura assim, contando um pouquinho, né, dessa trajetória, para que vocês observassem que é necessário entrar em sala de aula com um novo pensamento. Instigar o aluno a ler, incentivar, dar a ele o saber de uma forma gostosa, prazerosa, que ele se sinta realizado, que ele possa resgatar todas as suas informações da infância e relacionar com aquilo que você está dando de informação a ele, você vai ficar ultrapassado. Uma outra coisa que é necessário também é a gente se atualizar em relação às questões da tecnologia, né? Se a gente não correr atrás, a cada dia que passa, a gente está ficando mais ultrapassado. Então, assim, o professor vai necessitar se reinventar totalmente. E Zilberman, né? Ela, numa parte aí do livro que eu quero até mostrar a vocês esse livro. Ó. Escola e Ludicidade. Nesse livro, Zilberman afirma muito isso. Não existe escola sem sociedade. Não existe leitura sem escola e sem a sociedade. Né? Então, nós estamos vivendo num momento de transformação tão grande que necessita que o professor hoje corra atrás dessas mudanças. E hoje é muito mais fácil você buscar suas atualizações, você se reinventar, você se capacitar, né, do que há muito tempo atrás. Nós temos diversas ferramentas aí que vai nos ajudar, tá certo? Então, eu queria, assim, agradecer muito pelo convite, né? É uma experiência inovadora para mim. Eu que sou de outra área, quero agradecer ao Grupo Lefort, a todos vocês que estão me prestigiando aqui nesse momento, a outros grupos que estejam aí também assistindo, a famílias, aos amigos, né, a turma da UNEB, que eu estou afastada já há muito mais tempo, há quase um ano, né, por outros motivos. Quero agradecer de coração a professora Denise, que é uma pessoa que me dá um suporte, uma base de sustentação muito grande, né? Muitos podem achar até um exagero quando eu falo dela, mas é algo que ultrapassa as relações entre professor e aluna, tá certo? Então vamos lá, deixa eu começar. Eu quero falar um pouquinho para vocês, na realidade eu vou ler aqui para vocês, né? Uma citação de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato diz assim: ler é emancipar-se, é sair do lugar comum e conseguir, através das palavras, adentrar um mundo repleto de imaginação, conhecimento e atitude. Ser absoluto. Monteiro Lobato. Que pensamento maravilhoso, não é? Eu fiquei encantada, coloquei até na minha proposta de live, vou mostrar a vocês, ó, tá aqui. Porque ele diz que ler é emancipar-se. Eu já pensava isso há muito tempo. Eu dizia isso direto aqui na minha família, eu digo isso aos meus sobrinhos. A informação, o conhecimento que você adquirir, ninguém tira de você. A pessoa pode tirar qualquer coisa, mas o seu conhecimento ninguém tira. Gente, é bom demais você saber das coisas, é bom demais você dialogar com os outros. É muito triste você sentar numa mesa para confraternizar com seus amigos, colegas de trabalho, e você não poder interagir naquele assunto. Por quê? Concordo, ler é transformar-se e transformar o mundo. Concordo, professora Denise. É isso mesmo.
né? Então, ler é emancipar-se, é sair do lugar comum. Olha, que pensamento. O que é sair do lugar comum? Sair da rotina, sair daquela vida da mesmice, né? Através das palavras. Muitas vezes, recentemente eu disse a uma pessoa amiga, uma palavra resolve muito mais um problema do que uma atitude sua diferente da que você está dizendo. Uma ação, entendeu? Adentrar o mundo. Monteiro Lobato continua. Quando você faz uma leitura que seu escritor é um escritor que tem um perfil detalhista, você precisa da imagem no livro para você visualizar o que ele está detalhando? Não. Na sua mente vai estar do jeito que você quer, na cor que você quer, aquela casa, com aquelas flores, com tudo aquilo que ele detalhou na sua história. Então não há necessidade disso, não é verdade? Aí ele continua, repleto de imaginação. Essa imaginação surge de onde? Dos seus sentimentos internos, gente. Dos nossos sentimentos internos. Das informações que a gente guardou ao longo da vida. Então é muito importante isso. E ele vai trazer para você conhecimento e atitude. Eu acho que, resumindo isso tudo, vai tornar você uma pessoa ponderada. Empoderada, me desculpe. Vai tornar você uma pessoa autônoma, livre, independente. Então, eu amei, vou repetir para vocês analisarem, pensarem um pouquinho sobre essa citação de Monteiro Lobato. Ele diz, ler é emancipar-se, pense direitinho, é sair do lugar comum e conseguir, através das palavras, adentrar o mundo repleto de imaginação, conhecimento e atitude. Certo? A professora Denise está dizendo aqui, as palavras podem ofender e matar, mas também podem salvar vidas e mudar o mundo para o bem comum. Exatamente. Essa semana um garoto bateu a bicicleta, está aí nas redes sociais desde ontem, né? Ele se desequilibrou, bateu num carro e ele ficou incomodado, um garoto de 7 anos, gente, de 5, desculpe. Ele ficou tão incomodado, a consciência dele doeu tanto, ele correu para casa, contou ao pai, disse que precisava resolver aquilo e que queria fazer um bilhete para o dono. Ele escreveu no bilhetinho que foi sem querer, que ele estava pedindo desculpas, mas que ele ia assumir o prejuízo do carro. Imagina, uma criança de 5 anos. E botou lá, né, preso no limpador do carro, do para-brisa, o bilhetinho. O dono, quando viu, se encantou com as palavras da criança. Olha que mudança, que lição de vida, através de um bilhete, através das palavras, como a professora Denise está dizendo aí, essa criança conseguiu. Se tornaram amigos, o dono e a família da criança e a criança. O rapaz não vai cobrar, então é assim, é como a professora Denise está colocando aqui também. As palavras podem ofender e matar? Pode. E como pode. Mas também podem salvar vidas e mudar o mundo para o bem comum. Obrigada, viu, pela contribuição. Então, continuando aqui, eu quero deixar para vocês também a minha proposta. Qual é a minha proposta com essa live? A minha proposta com essa live não é só trabalhar aqui com vocês essa questão da teoria, falar de conteúdos, falar de conhecimentos. Eu vou mostrar a vocês ao longo da live materiais que eu criei e apliquei um em sala de aula, né? No período de estágio eu consegui aplicar um, que foi muito interessante, que os meninos se encantaram, ficaram loucos porque era o dia a dia deles e estimulei a leitura, tanto que nessa sala de 35 alunos do 6º ano, eu tinha 7 alunos numa fileira, que eram aqueles alunos, sabe? Maravilhosos. Umas coisinhas pequenininhas que davam trabalho, Jesus.
mas que ao longo do tempo eu fui observando, fazendo um levantamento, descobrindo o perfil de cada um e fui mudando a minha metodologia. Eu usei de outras práticas pedagógicas para poder conquistar esses meninos. E o que mais me deixou encantada e agradecida foi que eu terminei meu estágio e retornei para fazer as partes burocráticas. E e fiz, sabe o quê? Eu estava na secretaria e 2 alunos, né, dessa turminha mais danadinha chegaram e disse: Pró, tudo bom? Eu disse: oi, meninos, tudo bom? Como é que estão? Já estava na 4ª unidade, eles já estavam, né? Terminando o ano. Aí eles disseram assim para mim: Pró, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu disse: diga, o que foi que aconteceu? Ele fez: eu queria lhe agradecer. Gente, eu como estagiária, eu tenho vontade até de chorar agora. Eu não estou me vangloriando, não, nem contando vantagem. Eu estou relatando para vocês a experiência que eu vivi em sala de aula no período de estágio. E dizendo a vocês que foi assim maravilhoso ouvir isso daquele menino. Eu disse: por que você está me agradecendo? Por tudo que a senhora fez por mim. Se não fosse por a senhora, eu não teria melhorado. Eu não teria passado de ano, porque ele tinha melhorado as notas, entendeu? Ele passou a ter interesse pelo estudo. Então, eu acho assim que essa relação aluno-professor, dentro dessa questão de instigar o aluno a ter vontade de ler, é muito importante. Isso vai depender de cada um, né? Porque todo mundo tem uma personalidade diferente. Mas que é de suma importância você se modificar ao longo da carreira. Não importa em que carreira seja, mas você tem que se modificar. Você tem que se atualizar, você tem que acompanhar o percurso da vida. Certo? Então, assim, a minha proposta é esta. O meu título é O Estético e o Lúdico, como vocês viram aí fixados, né? Na poesia infantil de Elias José. E aí eu venho com o questionamento: como instigar o leitor? Né? Como eu vou instigar esse leitor? Eu escolhi ao longo da minha vida eu queria falar sobre literatura, né? Com essa inquietação minha de não saber como aplicar em sala de aula a literatura, eu queria muito falar de um poeta, um escritor, que não trabalhasse a parte pedagógica. Eu queria muito, assim, falar do estético, do lúdico na literatura. Eu queria que essa literatura fosse uma literatura, assim, de leveza, de satisfação, de resgate das minhas informações passadas, dos meus sentimentos, das minhas tristezas, que eu quando eu lesse uma poesia, eu pudesse voltar ao tempo e trazer naquele momento coisas que pudessem me ajudar de alguma forma a evoluir, né? E aí o que acontece? Conversando mais uma vez com a professora Denise, eu citei alguns, né? Ana Maria Machado, Ruth Rocha. Eu ainda não conhecia Elias José, né? O trabalho de Elias José. Ela fez: olha, Onara, nessa perspectiva que você quer, tem Elias José, né? Ele não trabalha com essa parte pedagógica. Eu disse: então eu vou fazer uma pesquisa. Fui fazer a pesquisa e me encantei. Elias José, gente, é um mineiro, certo? Ele viveu 72 anos, teve um problema respiratório e faleceu não tem muito tempo, mas ele deixou um legado imenso. Mais de 100 livros. Existe um instituto fundado por Silvinha, a mulher dele, lá em Minas Gerais. Esse instituto trabalha com essa questão da leitura, de instigar o leitor. Elias José tinha uma mãe portuguesa e um pai libanês.
A mãe era dona de casa e o pai era agropecuarista, né? Ele lidava com a agricultura e com a pecuária. Muito rígido naquela época, né? E ele foi crescendo na zona rural e tal, e ele foi sendo alimentado pela mãe pela leitura. A mãe gostava muito de ler para ele. E aí ele tem outros irmãos. Desculpe. Ele foi ao longo do tempo sendo alimentado com essa leitura pela mãe. Passou um período estudando, né? Ele, na autobiografia dele, né, você vai observar que naquela época a pessoa se alfabetizava a partir dos 7 anos de idade. Então o contato que ele tinha com a leitura era dentro de casa. Não só ele, como muitos, né? No meu caso também foi assim. E o pai não queria, né? O pai tinha uma outra visão. Mas não percebia em Elias José a tendência para o negócio agropecuário. E em determinado momento da vida, Elias José foi trabalhar numa alfaiataria. Antigamente não tinha loja, então as pessoas mandavam fazer com alfaiate suas roupas. E ali ele aprendeu, né, essa profissão de alfaiate. Ele chegou e, trabalhando, né, ao longo do tempo, o pai percebeu que seria uma possibilidade de, né, ele desenvolver profissionalmente ali naquela área. E montou uma alfaiataria para ele e para o irmão. Ele passou longos anos dessa alfaiataria e decidiu que ele queria mesmo era estudar. E naquela época, né, quando as pessoas, né, o centro do estudo era o Rio de Janeiro. Para quem morava, né, em Minas, Espírito Santo, né, os agricultores, agropecuaristas, né, dono de cafezais, não trazia para a Bahia seus filhos, eles levavam para o Rio de Janeiro, né, que era o setor da boemia, era o auge, o centro do Brasil, era onde tinham as escolas melhores. Então eles levavam para o Rio de Janeiro. Assim fez Elias José. Elias José foi estudar no Rio de Janeiro, se formou, fez faculdade de letras, foi professor e diretor por muitos anos de uma escola pública. E sua vida de escritor não começou organizadinha, determinada, que ele já sabia. Não. Começou por acaso. Ele começou a escrever na escola para o Grêmio, né, que antigamente chamava de Grêmio Estudantil. Tinha um jornalzinho, ele começou a escrever e aí ele passou a ter gosto pela escrita. Passou a ter gosto por essa escrita e foi escrevendo. E em determinado momento ele passou a contribuir para um jornal muito importante lá no Rio de Janeiro. E continuou seu processo, né, de desenvolvimento na área literária e na educação. Ele se formou, em letras, língua portuguesa, teve outras formações, mas se empenhou e se dedicou mais por essa área. Ele casou com Silvinha, né? Teve 3 filhos, Yara, Érico e Lívia. Eu vou ler uma poesia, né, para vocês, que é a poesia que eu vou trabalhar no meu TCC, Vontades, né, o título. E eu queria que vocês observassem, né, porque eu já perguntei a um professor se tudo que a pessoa escreve na área literária tem relação com sua vida. Aí ele me respondeu, nem sempre. Mas sempre que eu pego um texto, eu encontro ali alguma referência do autor, né? Alguma coisa que me leve à vida dele. Assim, resultado, eu quero mostrar a vocês que ao longo, né, das leituras, né, das poesias de Elias José, você vai encontrar muito da vida dele. Então ele casou com Silvinha, teve 3 filhos, Lívia, Érico e Yara. Continuou seu trabalho,
né? Ele criou a instituição, né, Elias José, em Minas Gerais. Ele ainda estava vivo, né, quando ele criou, ainda pegou uma parte dessa criação. E em determinado momento, ele ainda não tinha escrito, ele despertou. Em determinado momento ele despertou para a poesia. Mas de que forma? A filha teve um sonho. Uma das filhas teve um sonho. A mulher chegou e disse assim: Elias, sua filha teve um sonho. Por que você não escreve para ela? Ele disse: vou escrever. E a partir dessa poesia, ele percebeu que ele tinha o dom de falar de coisas poéticas, de coisas que marcaram a vida das pessoas de uma forma estética, lúdica. Aí ele escreveu essa poesia. Eu gostaria de ler para vocês. Só que antes, perguntaram a ele na entrevista, né, para a autobiografia dele, para um livro, desculpa, que ele lançou um livro, né, A Mal Amada, que ganhou o prêmio Jabuti. E tem uma entrevista, né, no livro. E ele disse no livro que perguntaram a ele, né, o que foi que levou você a se tornar escritor? E ele diz assim: se hoje sou escritor, se crio histórias e poesias, é porque tive o meu imaginário infantil. Olha como eu venho trabalhando essa questão do imaginário infantil, mas muito bem alimentado. Elias José, 2007, a página 7 do livro. Certo? Mal amada. Então, assim, você vai perceber que a vida dele está toda retratada, colocada nas suas poesias. E não só a vida dele, questões, ele também abordava muito questões sociais, né? É outra coisa que eu também quero trazer para vocês. Essa questão da relação da escrita com a sociedade. Né? Porque no século XIX, a gente tinha a literatura, final do século XIX, né? A gente tinha a literatura, mas ainda não era predominante a literatura infantil. Era uma literatura voltada mais para adulto. O que foi que aconteceu? Com uma mudança social. Olha o que eu falei na instante da mudança de nós professores em relação à sala de aula hoje. Nós estamos passando por um período de mudança. E naquela época, final do século XIX, houve uma mudança, né? A questão da cafeicultura, né? Que foi decaindo, a Revolução Industrial, a queda, o fim da escravatura, tudo isso era. Já percebi que sim. A senhora Denise está dizendo aqui que Elias José, além de ser um grande autor da literatura infantil e continua sendo, era uma pessoa de coração grandioso, realmente. Aí, na época, por conta de todas essas mudanças, né, da escravatura, que foi a abolição da escravatura, a Revolução Industrial, a necessidade com a Revolução Industrial das pessoas terem um conhecimento técnico para ir para dentro de uma indústria, entendeu? A indústria precisava capacitar as pessoas. Então, tudo isso influenciou na mudança que a escola sofreu. Então a escola teve que se reinventar. E nessa reinvenção surgiu a literatura infantil. Elias José mesmo foi um que estava nesse período. Então, aproveitaram esse período para criar a literatura infantil, que na realidade ela já existia. Eles faziam uma adaptação da literatura infantil, da literatura adulta, para a literatura infantil. Muitas pessoas, muitas mães, muitas avós, quando iam contar uma história de adulto, ela modificava de acordo com o seu conhecimento, né, e de acordo com a idade da criança, para que a criança não ficasse sem essa informação. Então foi acontecendo isso tudo e a escola se modificou. Graças a Deus, né, gente?
Que a gente fica só lendo informações técnicas, profissionais. Em nenhum momento você tem o prazer de sentar assim e se deliciar sem ter que se preocupar com mais nada na vida é muito bom, né? Então, assim, é uma evolução que eu já percebi que acontece assim de tempos em tempos. E com essa mudança da escola, Zilberman vem abordando muito bem, né, nesse livro Leitura e Ludicidade. Na realidade é uma coletânea. E ela vem abordando que com essa mudança toda da sociedade, houve na escola a necessidade do professor se reinventar, do professor seguir determinadas regras, determinadas condutas que fossem voltadas para aquele novo mundo que estava surgindo, né? Então, assim, vai acontecendo essas mudanças e a gente vai tentando cada vez mais aproveitar, né, e adquirir esse conhecimento todo. Então, ele escreveu, né, para a filha, voltando para a história da esposa, Silvinha disse a ele: Elias, sua filha teve um sonho. Ele disse: foi. E aí, faça uma poesia para ela. E aí ele pensou: eu nunca escrevi uma poesia. Sentou e escreveu. Eu vou ler para vocês a poesia, tá certo? Só um minutinho, por favor. O nome da poesia é Vontades. Olha que grandiosidade! Como é que você consegue botar numa poesia tanta informação? Eu me arrepio. Não dá de chorar. Menina, vontades. Lembrem que a mãe, a esposa disse a ele, né? Elias, sua filha teve um sonho. E contou assim partes do sonho. Aí ele escreveu: Lívia vivia dizendo que queria ser cegonha, zebra, peixe, borboleta, abelha, gata ou passarinho. Coruja não. É muito feia, coitada, nem dorme direito. Girafa não, que é muito grande e só tem pinta, carne, osso e aquele imenso pescoço. Um dia, Lívia sonhou que virou um sabiá. Muito bonita era, mas como sofria. Toda noite e todo dia, pulando para lá e para cá, fechadinha na gaiola, sem poder voar. Lívia acordou chorando e abriu a goela, gritando para a mãe que era duro ser bicho e que agora queria ser só ela. Dá para vocês perceberem essa relação? Essa relação do que ele escreveu com a informação que a esposa trouxe para ele sobre o sonho? Olhe, se você pensar bem, a poesia está dividida em 5 estrofes. Se eu for falar um pouquinho dessa estética, né? Da poesia, né? A estética, ele não era muito apegado à estética não, viu? Por sinal, ele foi o criador dos minicontos. Ele quem criou os minicontos, né? Ele tem um livro só de minicontos. Ele percebeu que era muito mais atrativo reduzir, né, a poesia, falar com poucas palavras. Ele utilizava uma métrica não muito tradicional, ele não se apegava muito a essa questão de estrofes, de versos, né? Agora, se você observar, tem uma rima, não tem? Tem, assim, uma sonoridade, assim, gostosa, leve, de você ouvir.
Então, assim, ele não se apegava muito a essa questão estética, né? Quantas sílabas tem? Qual é a sílaba mais forte? Eu não vou me apegar muito a isso, porque por causa do tempo e porque é uma coisa muito... uma técnica, uma teoria que eu descobri, né, agora no curso livre da UNEB. A UNEB disponibilizou um curso livre, viu, turma? Para os alunos, né? Para os graduandos, para os alunos da UNEB, o colegiado de letras e língua portuguesa e literatura. E eu me inscrevi em 3. Acabei essa semana o primeiro módulo, que foi sobre poesia com o professor Paulo André. E foi enriquecedor, né? Essa questão da estética, agora eu tenho uma outra visão, aprendi bem melhor sobre isso. Porque eu fui compreender, né? Por que tem palavras que quando a gente lê no primeiro verso, ao som, a gente ouve aquele mesmo som no terceiro? Entendeu? Por que ele usa verbos que se parecem na pronúncia? Por que ele usa... Elias José não, mas teve Paulo Henrique Brito, né? Paulo Henrique Brito gosta muito de usar os decassílabos nas suas poesias. Então, assim, se eu for me aprofundar nessa questão da estética, né, a gente vai passar o tempo, eu não vou poder nem mostrar a vocês a parte prática de toda essa apresentação. E o lúdico, olha a ludicidade. Olha só a ludicidade de Elias José quando ele diz vontades. Ele vem dizendo durante a poesia que quer ser muita coisa, muito bicho. Mas ele vai aprendendo e vendo que cada bicho tem um defeitozinho. E no finalzinho, ela acorda, no caso, Lívia é a filha. Eu não disse que ele tinha 3 filhas, Yara, Lívia e Érico. Lívia é a filha. Aí ela acorda gritando, porque no sonho ela queria ser algum bichinho. Mas ela sempre encontrava um problema, um bichinho ali que tinha algum defeito e ela não se identificava com aquele. Finalizou com o sabiá. Aí ela diz assim, um dia a Lívia sonhou que virou um sabiá. Muito bonita era, mas como sofria. Apesar de ser bonita, esse sabiá vivia preso numa gaiola, pulando para lá e para cá. Ele não tinha a liberdade que ela tinha. Aí ela diz no final, ele diz, fechadinha na gaiola sem poder voar. E de repente Lívia acordou, gritou, chamou pela mãe e disse, mãe, eu não quero ser bicho, eu quero ser só eu. E ele vem ao longo de todos os seus trabalhos, né, trazendo essa referência que ele tem da família, dos momentos, né, que ele passou ao longo de sua vida, dos filhos e dos prazeres que para ele, Elias José, o prazer era, ele se resume a coisa simples. Prazer de comprar um carro do ano. Amanhã já sai outro. Seu prazer só durou 24 horas. Mas para Elias José, não. O prazer dele era colocar no papel, de forma estética e lúdica, rimas sedutoras ele tinha, de forma estética e lúdica, a vida, o dia a dia, o sentar na mesa com a avó, que a avó lia livros para ele também, para tomar café. Quando está tomando café ali com ela, conversando, ela estava falando sobre um assunto, daqui a pouco ela relacionava com algo que ela tinha lido. É assim que a gente tem que ensinar. É dessa forma. É intercalando, gente. Colocando tudo junto. Não é chegando e lendo um livro. A gente não vai conseguir isso. Pegar o livro e dizer a eles, leiam o livro de Carlos Drummond de Andrade, na página tal, tal. Não existe isso mais no mundo de hoje.
Não existe. Eles precisam que a gente se movimente, bote eles para andar, que eles consigam entender o que eu consegui nas minhas pesquisas com Elias José, quando eu li essa poesia. Que é uma orientação que eu dou particular. Eu acho que a gente não deve ler uma poesia, um poema, um romance, um conto, sem antes ler a vida e obra do autor. Eu sempre fiz isso. A gente não pode dar um livro para ele sem a gente saber quem é aquela pessoa que está escrevendo. Por que ela escreveu? Deixa eu continuar que só faltam 20 minutos. Aí ele vem nessa carreira, nesse mundo escolar e tal. E em determinado momento ele diz assim: Elias dizia que participava dos concursos para encontrar editores que publicassem seus livros, pois o interesse deles era faturar. Olha que visão. Ele percebeu que só escrever o livro e ir na editora ele não conseguiria publicar os livros dele. Então, cada concurso que aparecia, ele participava, ele ganhava. Ele ganhou da Fundação Nacional do Livro Infantil, ele ganhou prêmios em outras situações, em outros concursos. E aí o que ele disse? Ele disse: a forma que eu tenho de divulgar o meu trabalho é através dos concursos. Ele ganhava os concursos, aí o que ele fazia? Despertava no editor o faturamento e com isso o editor publicava os livros dele. Que são mais de 100 livros, e ele passou fazendo isso ao longo de sua trajetória. Vou falar um pouquinho também para vocês o que é que a mídia, o que é que os analistas achavam do trabalho de Elias José. A mídia destaca como um escritor inovador. Ele criou o mini-conto, ele trabalhava as questões sociais, ele trabalhava os assuntos do momento. Acho que esse trabalho dele de publicação, de documentos nos jornais, em um jornal no Rio de Janeiro, fez com que ele trouxesse para a literatura esses temas sociais relevantes da época. Então, a mídia destaca como um escritor inovador, conectado no universo literário, e primeiro em relações às temáticas e à linguagem, podendo justificar os prêmios e os elogios. Ele não ganhou nenhum prêmio por acaso. A professora Denise está dizendo aqui: disse tudo, Ionara. Ele falava da vida com o coração e a alma da experiência. Parecia estar dialogando o dia a dia, como leitor, de maneira envolvente. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar, porque a indicação foi maravilhosa. A indicação foi maravilhosa, foi uma mudança, assim, não desmerecendo o trabalho dos outros, de quem eu já tinha pensado antigamente em fazer minha pesquisa, mas Elias José se encaixou exatamente naquilo que eu queria. Ele diz assim também: sou feliz porque não coloco a felicidade fora do alcance da mão. Olha que homem equilibrado. Observem se não tem um equilíbrio sobre isso. Ele vem dizendo também: lembro dos sonhos, pois nos sonhos encontrava a liberdade negada pela vida diária. E que todos os dias o mundo, os conhecimentos, o tempo, a casa, a cidade e as pessoas davam a ele base para ele desenvolver a poesia dele. Ele lia também poesias, livros de poesia, ficção e de memórias, por acreditar que a arte recria tudo que já foi dito. Olha, esse final é perfeito. Elias José diz assim: lia também livros de poesia, ficção e de memórias, por acreditar que a arte recria tudo que já foi dito, escrito, pintado e musicado.
Quando a gente lembra assim, musicado por quê? Recentemente eu li um conteúdo que falava, né? Sobre essa questão do cantor. A importância que o cantor tem. Porque a música é poesia, viu, gente? Música não só é para dançar e para balada, não. Música é poesia. E através da poesia... Oi, Fabiana, que bom que você está trabalhando os livros de Elia José. Que bom. Gostaria de saber como você está trabalhando, né? De que forma você está utilizando essas poesias? Deixa eu mostrar aqui a vocês, para finalizar assim, essa parte teórica, qual é a característica, né, marcante da obra infanto-juvenil de Elias José. O brincar das palavras. Tem uma poesia aqui que eu vou ler também para vocês, que vocês vão ver como ele brinca com a questão da tia. E eu quero mostrar a vocês a Anastácia, viu? A Anastácia vai aparecer ao longo da minha vida aí, comigo. Deixa eu mostrar a Anastácia para vocês. A Anastácia tá lendo também, junto comigo, tá certo? Algumas poesias. A Anastácia é meu mascote. A Anastácia tá lendo, faz companhia, conta histórias junto comigo, entendeu? Então, assim, eu quero falar para vocês rapidinho das características marcantes na obra infantil de Elias José. Ele brinca com as palavras, tem predomínio da fantasia, coisa que pouca gente consegue ter hoje, né? A gente vive assim o real, né? O material. Fantasiar alguma coisa, oh Jesus, precisa de algum estímulo externo para a gente conseguir isso. Outra coisa que eu queria dizer a vocês, independente de ser Elias José, essa capacidade de você brincar com as palavras, tanto na música, como na poesia, no romance, de você conseguir colocar a fantasia das pessoas ali, e elas se relembrarem de coisas que marcaram sua vida, isso é um dom muito bonito, muito importante, e que a pessoa que sabe que tem esse dom tem que desenvolver. Desenvolva, comece a escrever, não se incomode com o que os outros vão dizer do seu texto. Se você gosta, comece a escrever. Tá certo? Uma dicasinha aí para vocês. Da magia e do faz de conta. O livro infantil deve ser apresentado a seu leitor como um brinquedo, diz Elias José. E a leitura, por sua vez, que proporcionar uma gostosa e divertida viagem. Agora eu vou parar um pouquinho e mostrar a vocês essa brincadeira que Elias José fala aqui. Tá certo? Olha. Isso aqui vai se transformar numa bolsinha. Que eu, como professora, eu como aluno, eu como trabalhadora de uma ONG, de uma instituição, não importa. Quero trabalhar com leitura, eu vou poder levar para onde eu quero. E aí, o que é que acontece? Como é o nome dessa bolsinha? Isso aqui é um varal literário, turma, que eu estou construindo. O meu primeiro varal literário eu vou doar para o Grupo Lefort, viu, Pro? O Grupo de Linguagem, Pesquisa e Literatura da UNEB vai ganhar um varal literário. Esse varal literário vai facilitar nossas vidas nas feiras literárias, porque a gente não vai precisar ficar carregando tanta coisa a mais naquele sofrimento. Teve um prego, teve um poste, teve 2 pessoas para segurar, não importa, você leva para qualquer lugar. Então deixa eu mostrar a vocês o varal literário como vai funcionar. Eu vou fazer de várias formas, mas eu só fiz um pequeno bolsinho, que ainda não costurei, para vocês compreenderem. Assim.
Aqui é um tecido, mais ou menos de 1 metro. Esse tamanho vai depender de cada um, da condição financeira, do espaço que você vai levar. Aí aqui vai ter vários bolsos coloridos, muito colorido, cada um de uma cor. E nesse bolso vai caber os livros. Aí vai ter o suportezinho com a cordinha para você pendurar na sua sala de aula, no mural do corredor, no evento do Lefort, nas feiras literárias, para você fazer o quê? Botar seus livrinhos lá para incentivar a turma a ler. Você pode trabalhar aqui. Olha, não é só a área de letras não, viu? Esses materiais que eu vou apresentar a vocês, falta 10 minutos. Você pode trabalhar em qualquer área, geografia, história, basta você ter criatividade. Vou adiantar um pouquinho, viu, turma? Porque eu passei do ponto. Aí, resultado. Tem um outro aqui para apresentar para vocês. Ó, dá para vocês lerem? Circuito automobilístico de língua portuguesa. Eu apresentei no meu estágio 3, lá no Comuj, em Jacobina. Eu fiz no papel metro, eu também vou transformar ele num brinquedo, como diz Elias José, oficial. Esqueci o termo, né, quando a gente registra. Resultado, aqui é um circuito automobilístico mesmo. Eu vou botar em pé para vocês verem, mais ou menos, ó. Tem a saída 1, 2, 3, 4. Aqui no caso, como não foi no papel de ofício, só deram 4 grupos. Você pega a turma da sua sala, divide em grupos, sendo que o conteúdo que vai ser trabalhado aqui pode ser o conteúdo da unidade toda, pode ser o conteúdo da semana, pode ser o conteúdo de um livro que você trabalhou, isso fica a seu critério. Aí você vai aplicar. Eu tenho carrinhos da Hot Wheels que meu marido coleciona e meus sobrinhos usam. Aí eu peguei os carrinhos e dei um a cada grupo. Botei no carrinho número 1, 2, 3 e 4. E de acordo com as minhas perguntas, os carrinhos iam andando. Entendeu? Aquele que primeiro respondeu a pergunta e acertou, o carrinho saiu. Ayrton Senna avançou. E ao longo da estrada ele vai encontrando diversas dificuldades. E essas dificuldades, ó, se transformam em etapas, em penalidades e em prêmios. Eu apliquei esse circuito no último dia do meu estágio lá no Comuja. Assim, foi assim impressionante, né? Levei brindes para quem ia ganhar, porque é um estímulo para eles. E foi impressionante isso, porque eles responderam as perguntas da unidade. Eles respondiam. Então, assim, em uma outra oportunidade eu quero apresentar a vocês com mais calma só essas atividades. Tem um outro também. Ó, jogo da velha, professores. Antigo, lembra? O joguinho da velha. Que a gente, ó. O grupo que ganhou. Sabe o que é que você precisa? De uma fita que você encontra na secretaria ou na diretoria da escola. Marque o chão. Divida em grupos alunos. Trabalhe com ele assuntos que você trabalhou durante a unidade, o dia anterior e demais conteúdos que você trabalhou com ele. Faça perguntas. Aí um aluno vai lá no chão, no quadrinho que ele quiser ficar, se ele acertou, ele vai lá e fica. Até ele formar, ó, ou na diagonal, ou na vertical, ou na horizontal, o grupo dele, os alunos do grupo dele que ficar na diagonal, na horizontal ou na vertical vão ganhar o prêmio, vão ganhar notas, tá certo? Eu queria agradecer muito, eu só tenho 6 minutos. Eu tinha muita coisa para dizer, mas me disseram, Ionara, passa muito rápido, e realmente passa muito rápido. Né? Eu queria agradecer a vocês todos, assim, muito obrigada pela atenção. Né?
Eu vou postar aí no Instagram algumas ideias para vocês trabalharem, certo? É porque minha cabecinha ela fervilha de informações. Eu fico, se eu não botar essas informações para fora, como Elias José, eu vou pirar, então eu não posso. Mas eu queria dar um presente a vocês, que para mim é presente, mas para vocês pode ser um horror. Eu fiz isso na sala de aula, foi um sucesso. A professora Denise estava numa aula me acompanhando no estágio que eu fiz lá no colégio dela, mas a professora orientadora, professora Criseide, um abraço, viu, Pro? E se acabaram de rir, mas eu não tenho isso comigo, não. Se eu me proponho a uma coisa, eu vou lá. Então, assim, deixa eu... Lembrem da poesia Vontades e como ela finalizou, tá certo? Deixa eu beber, licença, viu? Deixa eu beber um golinho de água para vocês ouvirem melhor. Vamos lá. Eu vou cantar, viu? Beijos. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu. Tenho um coração vazio, vivo assim a dar psiu, sabiá vem cá também, psiu, psiu, psiu. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu. Tendo um coração vazio, vivo assim a dar psiu, sabiá vem cá também. Tu que andas pelo mundo, sabiá, tu que tanto já voou, sabiá, tu que fala aos passarinhos, sabiá, alivia minha dor, tem pena, Deus, sabiá, diz por favor, sabiá, tu que tanto anda no mundo, sabiá, onde anda meu amor, sabiá. Obrigada, viu? Vocês querem aí, tem rapidinho aí 3 minutos, vocês querem fazer alguma pergunta? Beijos. Ou querem que eu cante mais para vocês? Eu ainda tenho informações para passar a vocês. Vocês querem ouvir? Ó, rapidinho. Já que eu cantei, eu vou agora ler um pouquinho da última poesia. Tia, vem cá, Anastácia. Ó, as tias de Elias José. A tia Catarina, Catalinha. A tia Teresa, bota a mesa. A tia Seição, amassa o pão. A tia Lela, espia a janela. A tia Dora, só namora. Teima que teima, a tia Maria. Dorme de dia, a tia Tininha. Faz rosquinhas, a tia Marta. Corta batata, a tia Salina. Fecha a rima. Elias José. Se você for observar, essa poesia tem relação com as tias dele. São características que ele encontrou nelas, ou em alguém que ele conhece, e ele colocou no papel e deixou para a gente se deliciar. É a tia Catarina Catalinha. Ele vem. Eu achei assim interessante.